Bom dia, irmãos, mais uma vez. A nós que ficamos aqui no templo, damos continuidade, então, ao nosso estudo sobre a igreja missional na Bíblia. Estamos aí num momento onde nós estamos olhando para as Sagradas Escrituras e percebendo, no Novo Testamento, as imagens que a própria Bíblia manifesta sobre a igreja. Assim, só deixa eu acertar aqui. Ok, que aqui eu acompanho, fechou. Então, o momento que nós estamos é sobre essa imagem, a imagem da igreja dispersa por todo o mundo. É exatamente aquele momento no qual a igreja, no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela então toma a sua forma no sentido de um povo que é colocado em uma assembleia, Deus aí chamando esse povo para viver de forma coletiva, mas agora vivendo então num mundo hostil, num mundo onde os princípios e valores são contrários aos princípios e valores do reino. Então, na semana passada, nós analisamos um pouco, sobre essa palavra, eclésia, e nós, então, percebemos que essa palavra, ela, na verdade, ela surge no contexto ali, da igreja primitiva, exatamente se utilizando da questão dessa palavra ser usada também no contexto greco-romano. Então, eclésia, na verdade, nada mais é que uma assembleia, E para aqueles que são chamados, então, a pertencer à eclésia, à igreja de Deus, nós analisamos e percebemos que tem algumas implicações, e aqui, então, eu vou relembrá-los, dessas duas implicações. Primeiramente, primeira implicação, que viver, no caso, nesse mundo, implica em o quê? Em rejeitar as pretensões idólatras da cultura e viver integralmente incluindo sua vida pública debaixo da autoridade de um outro Senhor. Então, a primeira implicação é exatamente essa: rejeitar toda a prática idólatra que a cultura oferece. Mas, ao mesmo tempo, não é uma questão só de rejeitar e viver isolado, mas é uma questão de rejeitar, sim, mas viver ainda de forma pública nesse contexto. E aí há um grande desafio: viver de forma pública, aonde aqueles, então, que não pertencem a Cristo vão olhar um modo novo de se viver a partir da eclésia, a partir da igreja. A segunda implicação é o seguinte: que a igreja está inserida num contexto de um ambiente estranho, hostil e incompatível com os valores do Evangelho. Então, essa é a segunda implicação. A implicação agora é o seguinte: realmente a cultura ela é hostil, realmente a cultura ela é estranha, realmente ela não anda segundo os princípios e valores do Evangelho. Então, nós precisamos, viver nesse contexto hostil, nesse contexto estranho, como igreja do Senhor. Então, essas são as duas implicações. Também, retomando um pouquinho só, para relembrar e assim a gente entrar na sequência, nós olhamos para as Sagradas Escrituras exatamente nessa direção, como os escritores do Novo Testamento percebiam a cultura, o mundo no qual eles viviam. Então, naquele momento que está sendo produzido as Escrituras, as cartas principalmente, naquele momento os autores, Paulo, Pedro, Tiago, próprio João, ao narrar o que o Senhor Jesus disse sobre a cultura, todos eles estão o quê? Produzindo conteúdo, material, que é as Sagradas Escrituras, mas nesse contexto eles também expõem como eles viam o mundo naquele momento. Então, a maneira que os autores do Novo Testamento descrevem a sociedade humana e sua cultura a parte de Cristo,
destaca claramente a dificuldade de se viver no mundo. E aqui, só para relembrá-los, eu peguei apenas um dos versículos, nós analisamos esses 7 versículos, mas o mais contundente, aquele que acaba contextualizando todos os demais, é exatamente 1 João capítulo 5, versículo 19, que vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, esse versículo bíblico aqui traz luz, né, a tudo aquilo que a gente também percebeu nos demais versículos ali que estão expostos. Tá? E chegamos à seguinte conclusão: que os escritores do Novo Testamento, eles viam o mundo da seguinte forma: uma esfera já afetada pelas trevas e ocupada pelos poderes do mal, e que exerce sua influência destrutiva sobre o homem. Então essa foi a nossa conclusão. E daí nós entramos numa questão de 3 aplicações, reflexões que nós fizemos aqui. Mas esse é o ponto central do qual, então, eu vou partir em diante aqui. Nós temos essa consciência real de que a cultura, ela foi afetada pelas trevas, ocupada pelos poderes do mal, e que exerce uma influência destrutiva sobre o homem? Será que realmente eu e você, nós andamos com essa consciência a todo momento no qual nós estamos aí até mesmo em contato com a cultura, porque nós não estamos fora da cultura, e é exatamente isso que nós vamos aqui analisar? Mas será que nós temos essa consciência? Eu falava com um querido essa semana, discipulando e conversando e caminhando com ele, andando com ele, e eu falava para ele assim, que tem alguns aspectos da cultura que sutilmente nós absorvemos, que tem alguns aspectos da cultura que muitas vezes nós até nem observamos, nem temos esse olhar de que é contaminante. Como, por exemplo, coisas assim simples, mas de repente o jeito de falar, não é mesmo? O jeito de falar. Aquilo que nós assistimos. Será que realmente, diante de uma série de TV, você, a sua esposa, ou você, a sua família, conforme a série, eu sei que todos nós aqui temos cuidados com isso. Eu sei que todos nós aqui não vamos aí acessar coisas que não deveríamos acessar. Mas tem algumas séries que, por mais que tenham um contexto legal, uma história legal, de repente, o que faz? Lança algumas coisinhas, não é mesmo? Será que nós temos a consciência de que tudo isso está sendo criado, formatado por uma cultura que está em trevas, que é ocupada pelos poderes do mal, e que principalmente tem uma influência destrutiva sobre a nossa mente, sobre o nosso coração? Será que nós caminhamos com essa consciência? Assim, a pergunta é: se o mundo está organizado e sob o domínio do maligno, e aqui eu tenho que só fazer abrir um parênteses, principalmente na direção daqueles que não participaram da lição anterior, que quando nós dizemos que o mundo, sim, está sob o domínio do maligno, nós não estamos aqui de forma alguma dizendo que o Senhor não está controlando todas as coisas. De forma alguma, nós estamos negando que o Senhor aqui não tem domínio sobre isso. Não. Nós estamos aqui afirmando que sim, tudo que existe no mundo, ele é gerenciado, sim, pelos poderes do mal. E que há um distanciamento entre ser de Deus e viver no mundo.
viver segundo o mundo, melhor dizendo. E aqui eu volto a ressaltar aquela questão: se Deus não agisse de forma graciosa, aquilo que nós chamamos de graça comum, freando, contendo a maldade no mundo, contendo o pecado, como estaria o nosso mundo? Mas a questão é essa: se o mundo está organizado e sob o domínio do maligno, como pode o povo de Deus viver nele? Essa é a pergunta. Como pode o povo de Deus viver nele? Porque é exatamente essa transição que acontece, queridos, no Novo Testamento. É exatamente essa transição que a igreja primitiva precisa agora passar. É exatamente essa transição. Por quê? Porque antes o povo judeu ele era reconhecido como uma pequena nação dentro daquele contexto greco-romano. E por mais que fosse conhecido como uma nação, uma religião alternativa, assim que a gente diz, tá? Uma religião alternativa, ela, por estar daquele estado, por caminhar segundo a sua estrutura, ela não levava nenhum perigo ao império. Ela era controlada. Então, eles tinham a sua forma de viver, eles tinham os princípios e valores que emergiam da palavra de Deus, do Antigo Testamento. A família era gerada com base nos princípios do Antigo Testamento. Então, ali estava uma nação vivendo ali. E o império não se preocupava com isso. Mas quando nós olhamos para a palavra, então, dispersão, agora não é somente um foco, 2, 3 focos em algumas cidades principais. Mas agora o evangelho ele tomou uma proporção, ele impactou outras vidas. E ele não impactou só a vida do judeu, ele impactou também a vida do gentio, daquele que fazia parte daquela cultura, daquele que vivia aquela cultura, daquele que constantemente andava segundo a cultura. Mas Deus então veio, por meio de Jesus, abriu os olhos da humanidade e muitos gentios então se renderam a Jesus. Mas agora eles têm o desafio. Eles precisam viver o quê? De forma diferente da cultura. E como pode o povo de Deus viver nesse meio? E nós não devemos olhar somente para o passado, mas também essa é uma pergunta relevante para mim e para você. Como eu e você devemos viver neste mundo? Como nós devemos proceder, como povo de Deus? E assim vem a segunda pergunta. Qual imagem da igreja presente no Novo Testamento que nos possibilite entender a nossa identidade missional nesse contexto hostil? Então a questão aqui, a pergunta é: qual é a imagem que nós podemos tirar das Sagradas Escrituras no Novo Testamento que possibilite à igreja viver sua identidade, viver para aquilo que ela foi chamado, viver segundo os propósitos de Deus no mundo, num contexto hostil? Num contexto hostil. Qual é a imagem? A imagem é a seguinte: Pedro apresenta a imagem de forasteiros, peregrinos e estrangeiros. E aqui eu gostaria então de começar a convidar você a abrir a sua Bíblia, para que venhamos a encontrar esses termos nas Sagradas Escrituras. Essa é a forma a qual então Deus nos chama a viver nesse mundo. Com uma consciência que nós somos forasteiros, peregrinos e estrangeiros. Primeiramente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, o que diz lá, por gentileza?
1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ok. Daí o texto vai continuar, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, inicialmente, Pedro exatamente está chamando a nossa atenção, as Sagradas Escrituras estão chamando a nossa atenção para um fato, para algo que aconteceu naquele momento da igreja primitiva. O Evangelho tomou proporções diferentes. O Evangelho agora impactou não só a vida dos judeus, mas também a vida dos gentios. Mas todos nós aqui, acredito que a maioria, entendemos aquele movimento no livro de Atos. Qual o movimento, pastor? O movimento exatamente da formação da igreja. A igreja ela começa a se formar, ela começa a crescer, esse é o termo certo, uma hora é 3.000 convertidos, outra hora é 5.000 convertidos, e a palavra de Deus lá em Atos capítulo 9, versículo 31, vai dizer assim que a igreja ainda continuava o quê? Crescendo. E essa igreja, então, em Jerusalém, ela passou o quê? A vivenciar aquele momento extraordinário, de muitas conversões. Mas naquele momento a igreja também esqueceu de algo, que ela foi chamada para impactar o mundo. Então, ela passou a viver ali em Jerusalém. E o que Deus faz? Deus manda a perseguição. Deus espalha aquele povo por toda a região. E o povo sai. Perseguição. Sai sem rumo até mesmo. Fugindo da perseguição. E é exatamente nesse momento aqui que Pedro está nos relatando. Porque ele diz assim, Pedro, apóstolo, sim, Jesus Cristo, primeiramente, conhecendo a autoridade dele, aos eleitos, reconhecendo toda aquela questão da doutrina, do chamado do Senhor, que são o quê? São forasteiros da diáspora. Daí ele vai citar algumas regiões do Ponto, da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E Pedro então está dizendo assim o seguinte, olha, lembre-se que vocês são forasteiros, mesmo estando no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Lembre-se que vocês não pertencem a esse local. Lembre-se que agora vocês têm um outro Senhor. Lembre-se que agora vocês têm um outro modelo de vida, mas principalmente lembre-se que vocês têm uma identidade. Vocês são eleitos em Deus. Por isso, considerem que vocês não são cidadãos deste mundo, mas vocês são da onde? Dos céus. Filipenses. O apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Filipenses. No mesmo sentido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 agora, por gentileza. Amém, obrigado, irmã. Olha só como que o apóstolo Pedro agora vai usar essa questão, de se viver no mundo no qual você não pertence a ele, a consciência que você precisa ter primeiro de estrangeiro, agora ele nos lembra também que nós somos o quê? Peregrinos, passageiros por aqui. Apenas isso. A nossa história, ela não se resume aqui. Ela passa por aqui, aponta para uma história maior, aponta para uma cidade melhor, ou melhor,
vamos dizer assim, infinitamente melhor. Acho que fica, né, mais claro. Não é uma questão só de melhor. É uma questão de algo que realmente eu e você não conseguimos nem mesmo imaginar aquilo que Deus preparou para nós lá. Então a nossa questão, a nossa vida, que a igreja, ela tem que ter a consciência que ela apenas está passando. Que vai chegar o dia o qual realmente os peregrinos chegarão no lugar correto, certo. E é interessante que essa figura do peregrino, é exatamente o apóstolo Pedro está tirando da onde? Está tirando lá da vida do judeu. Porque de tempos em tempos, ou ao menos uma vez por ano, o judeu precisava peregrinar com a sua família, para então levar os sacrifícios ao Senhor, aonde? Em Jerusalém, ao templo. É a mesma imagem. O apóstolo Pedro aqui está apontando exatamente esse caminho. Vocês estão percorrendo, vocês estão andando, vocês estão neste local, mas não esqueçam que isso é passageiro. Vocês estão peregrinando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Ok, aqui o apóstolo Pedro, então, a nossa tradução, ela repete a palavra forasteiro, tá? Mas outras traduções trazem a palavra estrangeiro, exatamente nessa direção, a qual aqui a gente já percebe mais a contundência da direção do apóstolo Pedro com direção a esses irmãos que estão espalhados por essas regiões, dizendo assim, ó, seguinte, vocês são peregrinos, forasteiros, e se abstenham do quê? Das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Das paixões carnais. Então o apóstolo Pedro está o que? Direcionando a igreja a relembrar quem ela é, qual é a sua identidade. 2 perigos de se viver no mundo. 2 perigos que o apóstolo Pedro vai trabalhar em todo esse contexto da Bíblia. O primeiro perigo é perigo de abandonar sim a sua identidade. A igreja ela precisa estar muito atenta, queridos, muito atenta a não perder a sua identidade no mundo. E lembrando aqui o que é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade, melhor? Qual é a nossa identidade? Desde o começo do livro, nós estamos então andando por aquele trilho, que a identidade do povo de Deus é ser luz para as nações do mundo. Essa é a identidade do povo de Deus. Há um chamado, há uma separação aos eleitos, próprio 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vai dizer isso, há um sacerdócio para ser luz no mundo. Esse é o chamado da igreja. Então, o primeiro perigo é exatamente esse, de nos acostumarmos com a cultura, de acharmos legal, de acharmos interessante, e de ir se apropriando de costumes, de ideias, de ideologias, e assim por diante, de filosofias, e ao pouco isso vai o que? Contaminando o nosso coração, contaminando a nossa mente, e vai fazendo com que venhamos a perder a nossa identidade. Perder a nossa identidade. E eu acredito que eu e você, meu irmão, minha irmã, temos a capacidade de realmente perceber que o nosso contexto está realmente bagunçado. Principalmente quando se olha para a questão evangélica. Tá? A gente vê,
Mas, sim, né? Então, temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado, tá? Mas, quando a gente olha para a coletividade, para o número gigante de igrejas evangélicas hoje, tá? E eu falo isso com todo o temor ao Senhor, que diz lá que tem, me fugiu aqui agora, mas se não me engano, 36 milhões, é isso? Você me ajuda a me lembrar? 36 milhões de evangélicos no Brasil? É isso, Rev? Consegue lembrar? Hã? Mais? Eu acho que é 66, né? Tá? 66 milhões de evangélicos no Brasil, isso daria, um terço, né, da população, isso? Eu sou pastor, não sou matemático, meus irmãos. Praticamente quase um terço aí da população. Oi? 35? Ah, mas... Olha, eu ia entrar, né? Eu ia falar isso, né, seu Elias? Mas o senhor já se antecipou, né? Exatamente isso. Se o número é elevado, automaticamente a gente teria que ter uma sociedade bem diferente, não é mesmo? O impacto seria outro. Não é isso, meus irmãos? Hein? Se você aumenta em qualquer coisa do cotidiano, normal da sua vida, se você aumenta a qualidade de algum lado, desse lado aqui vai sair o quê? Melhor, não é mesmo? É essa a ideia. Então, se nós estamos aumentando realmente, o nosso mundo deveria estar melhor. As questões sociais deveriam ser atendidas. A nossa influência deveria estar o quê? Em destaque. Mas a realidade é que nós sabemos que muitos estão caindo exatamente nesse perigo, no segundo perigo. Não só de perderem a sua identidade, porque uma coisa é assim, eu vou perder minha identidade, mas eu fico quietinho. Mas o problema é perder a identidade e se acomodar aos costumes estrangeiros. E aí eu lembro, Romanos capítulo 12, vamos lá? Depois nós voltamos aqui para 1 Pedro, deixa eu deixar marcadinho aqui. Romanos capítulo 12, versículo número 1 e 2. Primeiramente, o versículo de número 1 chama a atenção, né, para as verdades do Evangelho, onde o apóstolo Paulo, né, está aqui dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É a vida por inteira diante de Deus. Tudo é um culto diante do Senhor. A vida deve ser colocada diante do Senhor no formato de um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas daí vem a segunda parte. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui então vem essa questão do acomodar-se, do formar-se segundo os princípios e valores da cultura e negociar os princípios e valores do reino. E quem sabe essa seja a principal questão da igreja evangélica no Brasil, bem como da igreja evangélica norte-americana, que foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua atuação na história, e que hoje você encontra lá umas coisas bem difíceis, a quais ainda, quem sabe, a gente não esteja vivenciando no nosso contexto brasileiro. Mas são passos, né? São passos pequenos. Dá um passo aqui, dá um passo lá, tal. Quando vê, está perdendo a sua identidade, está se acostumando com aquilo que não é de Deus. Então nós, né, que estamos estudando o livro aqui, a Igreja Missional na Bíblia, nós temos que estar atentos a perceber sempre a nossa identidade, a fortalecer ela, a buscar ela,
com o perigo do quê? De não se acomodar aos costumes estrangeiros. Então, essa forma destaca a distância que o povo de Deus devia manter da cosmovisão e do modo de vida de seus contemporâneos. Há um modo de vida novo agora. Há uma situação nova de vida. E o povo de Deus, então, a igreja do Senhor, nesse contexto também, ela precisa viver com essa consciência que ela é peregrina, que ela é forasteira, que ela é estrangeira. E da onde vem isso? Da onde o apóstolo Pedro tira isso? Do Antigo Testamento. E aí, meus irmãos, tá? Sim, devemos nos distanciar da cosmovisão, mas a nossa vida acontece aqui. Precisamos viver aqui. E é aqui que nós precisamos ser sal e luz no mundo. Embora a igreja esteja em desacordo com o contexto cultural, ela também é chamada a estar ali, a se envolver na cultura de sua sociedade. Abra lá em Jeremias, por gentileza, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Esse momento aqui é o momento da segunda... É o momento do segundo momento do exílio, na direção do povo de Judá. Tá? É segunda, vamos dizer assim, momento que a Babilônia adentra dentro de Judá, destrói tudo, e pega então homens e mulheres, os principais da sociedade, e leva para o cativeiro. Jeremias então encaminha uma carta para eles, escreve uma carta para eles, e é muito interessante a gente ler com bastante atenção essa carta, porque o apóstolo Pedro, ele tem em mente esse texto. Tá? São estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Então, aqui a gente já pode perceber assim, um destaque aqui, que o rei, Nabucodonosor, só leva as pessoas influentes, tá? Pessoas que tinham habilidades. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, ela dizia o seguinte, aqui vem o contexto da carta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeira coisa que ia chamar a sua atenção: quem deportou o povo? Deus. Quem concedeu a perseguição no início da igreja primitiva, uma vez que o povo estava tranquilo? Deus. Tá? Seguindo, olha só o que vai dizer: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Uma pergunta básica. Você, como estrangeiro, escravo nesse contexto aqui, você como alguém que está num cativeiro, pensaria em casar seus filhos? Pensaria em investir no comércio? Pensaria em multiplicar a família? Em plantar pomares? Você está cativo. Você está num mundo estranho. Você foi deportado sem a sua vontade para aquele lugar. Você presenciou a maldade daquele contexto. Você viu a capacidade que o ser humano chega, porque a história nos conta que na segunda invasão, os babilônios mataram jovens, crianças, homens, para que aquele povo não tivesse o quê? O seu crescimento posterior. Agora você está exilado num outro lugar, numa outra região, numa outra situação, e Deus te manda uma carta dizendo assim: plante pomares, cuide do comércio. Lutem pela paz da Babilônia. E aí, queridos? Nós estamos na mesma situação. Na mesma situação como igreja. Nós vemos as injustiças, percebemos os desalinhamentos, as ideologias, os ataques que os nossos filhos sofrem, as situações que a sociedade está impondo, sexualidade e tantas outras coisas. E Deus está dizendo assim para você: seja luz nesse contexto. Viva nesse contexto e desenvolva nesse contexto, multiplique-se nesse contexto. Mas não se deixe levar pelos falsos profetas, não é isso que o texto nos direciona em seguida? Não se deixe levar pelo falso engano, e aqui no nosso contexto é o seguinte: não se deixe levar pelo falso engano que a sua vida se resume aqui. Da mesma forma como Deus está falando ao povo, sim, siga a vida, multiplique-se, dê suas filhas em casamento, não diminuam, multiplique-se, procurem a paz da cidade, porque assim vocês terão paz. Mas não deixe se enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. E aqui está esse perigo que nós acabamos de perceber, que o perigo de abandonar a nossa identidade nesse contexto. Deus está falando ao povo: eu tenho um tempo para vocês aí. E esse tempo eu levo à risca. 70 anos. E é interessante, não é uma questão de ser interessante somente, mas uma questão assim de entender como que Deus faz as coisas. Com 69 anos de cativeiro, Deus começa a permitir que o seu povo retorne, usando um rei ímpio da Pérsia. Nós não podemos nos enganar também.
Nós não podemos pensar que nós participamos disso, que a nossa vida se resume nesse mundo. Não. Vivemos sim num contexto cultural diferente, mas devemos viver como estrangeiros nesse contexto. E aí tem duas questões. Há o lado negativo e há o lado positivo. O lado negativo de que a igreja, sim, deve se opor à cultura, enquanto a cultura nos diz sobre determinado assunto, siga, faça isso, a palavra de Deus, ela se opõe, ela diz, não, não é isso, é isso. Esse é o lado negativo, a oposição. Nós precisamos nos colocar diante da cultura e nos enganjar de forma a se opor à cultura, a formatar a mente, formatar o coração, não só na individualidade, mas bem como da nossa família, bem como na coletividade, de que nós precisamos nos opor à cultura, mas também de forma positiva. Nós devemos ser solidários para com a cultura. E aí é que entra exatamente a nossa identidade, de ser luz no mundo, de manifestar os princípios e valores de Deus, de mostrar um outro caminho, de dizer, não, não é por esse lado, é por esse lado aqui. E aí, a vida, o testemunho da igreja no mundo, é muito importante. É muito importante. O nosso testemunho vai refletir a identidade de quem é Deus. Certa vez eu escutei uma pregação e o pastor que pregava, eu não vou falar o nome aqui, senão vocês vão se escandalizar. Eu escuto uns negócios bem diferentes para a gente se conectar e entender um pouquinho, né, o que está acontecendo. Mas ele falou algo assim que me chamou a atenção. Ele falou assim que nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é a roupa que Deus veste. É a roupa que Deus veste. Ele usa toda uma abordagem e tal, né? Mas assim, tem um fundinho assim que é interessante. O que eu peguei daquela pregação? É que realmente, se a gente for imaginar por esse lado, nós somos a roupa que Deus veste. Quando o mundo olha para nós, olha para Deus. Se as nossas roupas estão manchadas, se as nossas roupas estão com aculturada, né, segundo a nossa cultura, o mundo vai olhar para nós e vai perceber, esse Deus permite isso. Esse Deus joga no nosso time aqui também. Estão me entendendo? Então, quando o mundo olha para a igreja, tem que perceber o quê? Um modo diferente de se viver. Tem que perceber a santidade. Tem que perceber as boas obras. Tem que perceber o zelo que ela tem pelas Sagradas Escrituras. Tem que perceber que o dia do Senhor, o domingo, é algo que o Senhor instituiu como algo realmente sagrado, de descanso para o seu povo. Então, quando o mundo olha para a igreja, ela tem que olhar e tem que perceber diferença, o que está acontecendo no nosso contexto evangélico. Muitos estão o quê? Se apropriando da cultura e trazendo para dentro. Nós temos que andar na contramão do mundo. E por que isso? O apóstolo Pedro já nos respondeu. Porque nós somos um povo eleito por Deus. Nós não nascemos das nossas estratégias, do nosso pensamento, não, nós nascemos porque Deus escolheu um povo para si, uma nação santa. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9,
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse contexto de luz no mundo. A igreja, ela precisa ser fiel na obediência ao chamado de Cristo. A igreja precisa ser conduzida segundo os princípios do reino. A nossa vida na individualidade, como discípulos de Jesus, nós precisamos observar o que o Senhor Jesus diz, de quem somos, para que fomos gerados, qual é o nosso papel, o que devemos fazer ou não fazer, como contribuir para que a nossa cultura seja melhor. Mas sempre com o pensamento de que ela não será restaurada aqui. Tem um outro lugar que Deus preparou para a sua igreja, que é a cidade celestial. Aqui tudo vai passar. Aqui tudo vai ficar para trás. Aqui nós mesmos levamos as marcas de se viver aqui. Mas Deus vai apagar todas essas marcas e vai nos levar para viver numa cidade extraordinária. Mas lembre-se, você é estrangeiro, peregrino, forasteiro. Você não pertence a este mundo. Você pertence a Deus. Algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, complementação, reflexão? Pois não, Jéssica, vamos lá. Estava refletindo aí nesse texto de Jeremias, né? Pensando uma coisa que entristece, assim, de ver como esse pensamento da nossa cultura entrou na igreja na questão dos filhos, né? E aí você escuta casais cristãos falando, vamos ter que ir uma maldição. Não, por quê? Não, porque está muito difícil nesse mundo, as ideologias, está muito difícil a economia. E aí, se a gente for pensar nesse contexto de Jeremias, né, será que as nossas igrejas estão numa situação pior do que o povo em cativeiro? Né? Ou será que nós não queremos abrir mão de certos confortos que nós temos para ter mais filhos, para ensinar essas crianças o caminho do Senhor? Porque o objetivo não era só ensinar a criança a ter filhos e deixar eles crescerem na Babilônia do jeito dos babilônios. O objetivo que Deus fala ali é multiplicar e ensine os seus filhos que eles vivam na Babilônia como os judeus, né? Como pessoas que conhecem o Deus vivo e verdadeiro. E aí eu vejo muito esse pensamento entrando, até na minha família, graças a Deus, assim, eu vejo que hoje um dos meus irmãos que teve já o filho, né? Antigamente eu falava, não, a criança dá muito trabalho, a economia está muito difícil, a gente não tem dinheiro, não tem como ter filhos. E aí hoje eu fico feliz de ouvir falando, não, eu entendo que a gente tem que ter filhos e tem que criar os filhos, né? Lógico, né? Trabalhar, isso vai exigir um... Sim. A economia realmente está difícil, mas se a gente for comparar, nós não estamos piores do que o povo no cativeiro. Né? Eles eram cativos. Ok, não, exatamente isso. Tá? Você tocou num ponto aí sensível da nossa cultura. Tá? Eu conversava com a minha esposa, com a Kelly, recentemente sobre isso. Eu aprofundava com ela algumas questões relacionadas a essa questão. Eu tenho um filho, eu compro um cachorro. Hein? A verdade é essa. Não podemos fugir dessa situação na qual nós estamos vivenciando aí todo dia. Tá? Então, o que é mais fácil? Ter o filho ou ter o cachorro? O gasto é parecido, né? Parecido. Até mais conforme o cachorro. Tá? Oi? Dá mais peso que o filho, né? Mas daí a nossa cultura impõe assim, ó, me perdoe, tá? E se você age assim, eu gostaria de te levar a refletir sobre isso, a pensar e não fazer mais isso.
Não chame o seu cachorro de filho, não fale com a mamãe e o papai está aqui. Por favor. Por favor, não faça isso. É a questão de você jogar a sua identidade em Cristo fora. Roupa, plano de saúde, assim por diante, né? Não. Autorracional, né? Mas aí é uma das questões, né, meus irmãos? Uma das questões. Uma. São muitas outras. Muitas outras. Tá? Então, lembre-se, você vive aqui, mas viva como estrangeiro, peregrino, como aquele que contribui, sim, para o contexto no qual está, mas com os seus olhos para a eternidade nos céus. Mais alguém? Irmãos? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Pai bondoso, nós te louvamos por essa manhã novamente, porque lembramos que o Senhor é bom para conosco, o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas, e é o Senhor quem nos instrui segundo a sua palavra. E saímos daqui, ó Deus, instruídos por ela. Saímos daqui fortalecidos por ela, bem como também desafiados a colocá-la em prática. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.